Aleluia. Abra sua Bíblia em 1 Samuel capítulo 4. 1 Samuel capítulo 4. Primeira Samuel capítulo 4. Versículos de 1 a 10. Primeira Samuel capítulo 4, versículos de 1 a 10. Naqueles tempos, aconteceu que Israel partiu para guerrear contra os filisteus e acampou nas proximidades da cidade de Ebenezer, enquanto os filisteus acamparam junto a Afeque. Os filisteus organizaram sua frente de combate em linha para enfrentar Israel. E depois de violentos embates, Israel foi derrotado pelos filisteus, que mataram cerca de 4.000 israelitas no campo de batalha. Quando os sobreviventes chegaram ao acampamento de Israel, no caso aqui, os anciões e líderes de Israel indagaram-lhe: por que fez hoje o Senhor que fôssemos feridos e vencidos pelos filisteus? Repete comigo: por que fez hoje o Senhor que fôssemos feridos e vencidos pelos filisteus? E muito crente assim. Está sendo derrotado pelo inimigo. E aí pergunta para Deus: por quê que nós temos que sofrer tanto? Por que nós temos que padecer tanto? Por que nós temos que ser derrotados pelo nosso inimigo? Por quê? Continuando. E concluíram. Eles chegaram numa conclusão: vamos a Siló buscar a arca do nosso Deus, que venha para o nosso meio e nos livre da mão de nossos inimigos. Repete comigo: vamos a Siló buscar a arca do nosso Deus, e que venha para o nosso meio e nos livre da mão de nossos inimigos. Tem muito crente assim. Quando vem uma enfermidade, um desemprego, um problema no casamento, um problema com os filhos, um problema de saúde, lembramos de buscar a arca do Senhor. Lembramos de buscar a presença do Senhor, porque a arca representa a presença do Senhor. Mas sabe por que eles foram buscar a presença do Senhor? Só para ter vitória sobre os seus inimigos. Tem muito crente assim. Como se Deus fosse um amuleto. Como se Deus fosse alguém que poderia resolver os seus problemas. Só, mais nada. É por isso que tem crentes, e muitos crentes, frustrados dentro das igrejas. Porque buscam a Deus só por aquilo que Ele faz, e não por aquilo que Ele é. Continuando o texto. Então as autoridades do povo mandaram trazer de Siló a arca da aliança do Senhor dos Exércitos, que está entre os querubins. E os dois filhos de Eli, do sacerdote, Ofni e Finéias, acompanhavam a arca da aliança de Deus. Assim que a arca da aliança do Senhor chegou ao acampamento, todo Israel começou a gritar tão alto que o chão ao redor estremeceu. Irmão, você imagina a festa que esse povo não fez com a presença de Deus? Olha que essa igreja canta alto, hein? Mas eu nunca vi tremer o chão. E nesse episódio o povo se animou tanto com a presença de Deus que chegou a tremer o chão onde eles estavam. Vocês já pensaram um negócio desse? Tamanho grito, tamanho a festa que esse povo fez. A festa era para quê? Para receber a presença de Deus. Que lindo! Isso é lindo, não é, irmãos?
Vamos ver então se é tão lindo assim. Assim que a arca da aliança do Senhor chegou ao acampamento, todo Israel começou a gritar tão alto que o chão ao redor estremeceu. Os filisteus, os inimigos, ouviram aquele brado de longe. E era extraordinário e exclamavam: o que significa esse forte grito no acampamento dos hebreus? Quando foram avisados de que a arca da aliança do Senhor havia chegado ao acampamento dos hebreus, grande temor tomou conta dos filisteus e comentavam entre si: Deus veio ao acampamento dos hebreus. Ai de nós, nunca aconteceu algo assim. Ai de nós, quem poderá nos salvar desses poderosos deuses? São os mesmos deuses que feriram os egípcios com toda a espécie de pragas no deserto. Na verdade é o Deus de Israel que eles estão com medo, mas ele achou que eram vários deuses que manifestou as 10 pragas lá no Egito. O povo tremeu de medo, os inimigos tremeu de medo pela presença do Senhor. Isso tem acontecido infelizmente no meio do povo de Deus. Satanás, os demônios e os ímpios têm mais medo e mais temor de Deus do que os próprios crentes. Eles chegaram à conclusão, falaram: estamos enrolados. Se a presença de Deus está naquela igreja, se a presença de Deus está naquela pessoa, nós não podemos contra eles. Porque esse Deus é poderoso demais. Versículo 9. Mas eles concluíram, eles chegaram a uma conclusão também, o inimigo, os filisteus. Sede fortes, ó filisteus, e sede homens corajosos, a fim de que não vos torneis escravos dos hebreus, como eles foram vossos escravos no passado. Sede homens e lutai bravamente. Versículo 10. E assim os filisteus partiram para a luta, e Israel acabou sendo vencido, derrotado. Cada israelita teve que fugir correndo para a sua tenda. O massacre foi enorme e horrível. Israel perdeu 30.000 soldados a pé. Que coisa é essa, meu Deus? Sem a presença de Deus, morreu apenas 4.000. Agora nós chamamos a presença de Deus e morre quanto? O que está acontecendo? O que está acontecendo aqui? É o título da mensagem. Buscando a Deus por aquilo que Ele é e não por aquilo que Ele faz. Esse povo estava afastado de Deus. O sacerdote Eli desprezava e não honrava a Deus. Os seus filhos faziam coisas horríveis no templo e ele não falava nada. O povo não estava preocupado com a presença de Deus, mas somente com as bênçãos e com as vitórias que Deus poderia dar. Mas na primeira derrota com os filisteus, eles chegaram a uma conclusão. Eles falaram: olha, a presença de Deus tem que estar aqui com a gente. Nós precisamos buscar a arca da aliança. Porque a arca da aliança simbolizava a presença de Deus. Mas eles buscaram a presença de Deus simplesmente para ter vitória sobre os inimigos, não porque amava a presença de Deus. Eu quero que você fique muito atento a esta palavra. Porque nós, como cristãos, nós devemos buscar a Deus por aquilo que Ele é e não por aquilo que Ele faz. Eu quero começar fazendo uma pergunta. Você lembra qual foi o motivo que te fez buscar ao Senhor? Por que você chegou à igreja? Ou por que você foi ao encontro de Deus? Você lembra? 30 segundos para você lembrar. Ah, mas porque me convidaram? Não, mas por que você decidiu aceitar esse convite? Por que você procurou uma igreja? Qual a maneira ou qual o motivo que te levou a buscar a Deus? Todo mundo lembra? Porque existe uma frase assim: quem não vem por amor, vem... Irmãos, eu não acredito que alguém vem pelo amor, não. Ah, eu vim. Não. Quando falou, olha, Jesus salva, Jesus te ama, você fala: eu também amo Ele, agora eu vou me entregar a Ele. Não.
geralmente, 99% vem por medo de ir para o inferno, ou porque o casamento está destruído, ou porque o filho foi mudado, ou porque viu um milagre na vida de alguém, de alguma forma por interesse. Você concorda comigo? Levanta a mão. Eu nasci no lar evangélico. Por que eu me rendi a Deus? Porque meu pai, senão... né? E tinha que... Mas eu entendo que quando eu conheço esse Deus, eu não posso mais continuar me relacionando com Ele só por aquilo que Ele faz, mas por aquilo que Ele é. Eu começo a conhecer quem Ele é, e eu me apaixono por Ele, e vivo por Ele. Essa é a diferença. Não tem problema como você veio. Não tem problema se você veio até Jesus por interesse. Não tem problema. Mas o problema é você continuar tendo um relacionamento com Ele só por aquilo que Ele faz. Você vai ser frustrado, meu irmão. Você vai ser frustrado. É por isso que tem gente decepcionada e gente no mundo que abandonou a Deus. Porque quando Ele não é abençoado ou beneficiado, ou não tem vitória em algumas áreas, o que Ele faz? Ele abandona e desanima e não quer saber de Deus. Por quê? Porque o relacionamento dele está baseado em troca, em benefícios, e naquilo que Deus pode fazer. E esse texto me mostra que o povo não estava nem aí para a presença de Deus. Eles não respeitavam como Deus queria o culto, os sacrifícios. E quando fazia ainda não honrava a Deus, os filhos do sacerdote Eli. E hoje, nesta casa, tem muitas pessoas que estão ainda nesse tipo de relacionamento com Deus. Só está aqui para não ir para o inferno, ou para que Deus possa abençoar meu casamento, as minhas finanças, resolver a minha vida. Mas eu quero te dizer, há tempo de você se arrepender e buscar Deus por aquilo que Ele é, e não por aquilo que Ele pode fazer. Porque isso faz toda a diferença, e vai fazer você chegar até o fim. Escuta o que eu estou dizendo, eu não estou te acusando. Se você veio pela dor, não tem problema. Não tem problema. É uma forma que Deus usa para te atrair. Mas o que não pode é você continuar esse relacionamento simplesmente por interesse. Nesse contexto, o povo estava totalmente afastado da presença de Deus e de forma irreverente usavam a presença de Deus para resolver os seus problemas. Quando você decide buscar a Deus por aquilo que Ele faz, simplesmente por aquilo que Ele faz e não por aquilo que Ele é, vai acabar sendo frustrado. Um relacionamento com Deus não pode ser a base de troca, a não ser que você entregue a sua vida a Ele completamente. Aí sim Ele vai te abençoar. Quando você busca a Deus por aquilo que Ele pode fazer por você, você vai acabar perdendo quem Ele é. E o mais importante na vida de um ser humano é quem Ele é. Ele é bom. Ele é maravilhoso, Ele é santo, Ele é poderoso, Ele é a própria bênção, Ele é o príncipe da paz, Ele é o Deus forte, Ele é, não é o que Ele pode fazer, Ele é. Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz o seguinte: sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, e Ele é galardoador, Ele é a bênção, não é que Ele vai te abençoar. Para mim e para você a bênção tem que ser a presença de Deus e não o que Ele pode me dar. E olha aqui para mim, com muito amor, você é interesseiro, eu sou interesseiro, e se você não matar isso em você, você vai perder quem Ele é. Até para casar, até tua namorada, antes de casar você tinha interesse. Ah não, o meu foi amor à primeira vista. Que conversa fiada. Você queria outras coisas. Ou era dinheiro que a outra família tinha, ou era porque era bonito, ou porque era sexo, ou é porque era uma companhia, ou porque você não aguentava a casa dos seus pais, mas era por interesse. A maioria dos relacionamentos são assim. Mas aí no desenvolver do relacionamento tem que haver amor, senão ele não perdura. É verdade ou não é? Amizade é a mesma coisa. Quantos amigos para manter amigo? Vai por interesse. Mas não dura muito essa amizade na base de interesse, porque o verdadeiro amigo tem que ceder muitas vezes, tem que compreender muitas vezes, tem que perdoar muitas vezes. Então em qualquer esfera de relacionamento, não dá esse relacionamento de troca, de só ter benefícios, passar os outros para trás
para ter vantagem. E tem muito crente querendo Deus só para resolver problema. Usando Deus como amuleto, a presença de Deus como amuleto. Óleo ungido como amuleto. Vassoura ungida, meia ungida, travesseiro ungido. Usando a presença de Deus como amuleto. E essas pessoas são frustradas. Porque nem sempre vai viver de bênção. Vai viver de provas também. De lutas também. E aqueles que vão vencer é aqueles que priorizam a presença e não as bênçãos do Senhor. E esse texto me deixa claro que esse povo não estava nem aí com a presença de Deus. Pelo menos nessa época. Nesse contexto. O povo não estava nem aí com a presença. Mas a primeira derrota, eles chegaram a uma conclusão. Nós perdemos porque a presença de Deus não está aqui. A arca não está aqui. E se você conhece um pouquinho da história, se você for para frente até o capítulo 7, a arca foi tomada. Então não vamos ler. Mas nessa derrota, a arca da aliança, eles levaram a arca para ganhar, certo? Além de perder, os filisteus, os inimigos, roubaram a arca. Aí eles puseram a arca, a presença de Deus, diante de uma estátua muito grande de Dagon, do Deus deles, dos filisteus. Eles dormiram. No outro dia, sabe o que aconteceu com a estátua? Estava caída de boca no chão, do lado da presença do Senhor. Do lado. Eles ficaram com medo. Eles ficaram temerosos. No outro dia, colocaram de pé, dormiu, amanheceu de novo. Aí já a cabeça e os braços já tinham arrancado da estátua. Estava de cabeça para o chão de novo. Aí eles ficaram com medo. Falaram, não é possível. Aí começou a ter úlceras e tumores no povo. E eles começaram a passar de cidade em cidade nos filisteus. Porque ninguém queria ficar mais com a arca. Porque a presença de Deus tem poder. Mas por que não teve poder com o povo? Se lá os inimigos temiam a presença de Deus e o povo não temia. Dá para me explicar? É porque o povo queria buscar a Deus só por aquilo que ele pode fazer. E não pela presença dele, quem ele é. E eu queria que você pudesse buscar a Deus. A partir de hoje. A partir de hoje. Não mais por aquilo que ele pode fazer por você. Para de buscar a Deus para resolver o problema do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos, das suas finanças. Pare. Busque a Deus por aquilo que ele é. Ele é a própria bênção. Ele é o nosso socorro. Ele é, não é que ele vai fazer o que ele pode fazer. Ele é a nossa bênção. Ele é tudo que nós precisamos. Mas você insiste em buscar a Deus por aquilo que ele pode fazer. Para pagar suas dívidas, para te prosperar. Cuidado que uma hora você vai quebrar a cara. Porque tem gente que está indo muito bem, achando que está tudo certo. Está prosperando financeiramente, a família está indo tranquila. Cuidado, porque a qualquer momento você pode desiludir. E o tombo pode ser muito grande. Se você perder a presença de Deus, certamente a derrota nos perseguirá. Eles fizeram uma grande festa, fizeram ou não fizeram? Hã? Então não significa que cantar bonito ou fazer grande barulho significa que as pessoas estão apaixonadas pela presença, mas só quer interesse de buscar Deus para ter vitória. Porque eu não posso negar que esse povo fez uma grande festa. Para chegar a tremer o chão, eles fizeram uma grande festa. E esse Deus merece uma grande festa. Nós temos que continuar fazendo grandes festas, mas com a intenção correta. A festa tem que ser pela presença e não pelas bênçãos ou por aquilo que ele pode fazer. Eu queria que você pudesse mudar o teu conceito hoje, mudar a tua forma de buscar e servir a Deus. Não sirva a ele por aquilo que ele pode fazer, sirva a ele por aquilo que ele é. Feche teus olhos. Se tem palavras de louvor a Deus por aquilo que ele é, eu quero que você abra a sua boca, comece a glorificar e exaltar aquilo que ele é. Você tem liberdade de falar alto, falar baixo, ajoelhar, ficar em pé. Você vai ver como é que é difícil você falar. Daqui a pouco você vai começar a pedir já. Porque a nossa busca em Deus está em pedir. Dá 30 segundos você já começa a pedir. Pedir para você, pedir para o seu filho, pedir para alguém. Porque você não consegue adorar por aquilo que ele é. E Deus quer se revelar a você nessa manhã por aquilo que ele é. Ele é a própria bênção, ele é a paz, ele é bom, ele é amoroso, ele é longânimo, ele é benigno, ele é vitorioso.
Ele é, não é o que ele pode fazer. Ele tem que ser o amado da sua alma, ele tem que ser prioridade da sua vida. A presença dele tem que ser a principal coisa em nós. Pega a sua voz e glorifique o nome dele. Exalte aquilo que ele é para você e não aquilo que ele pode fazer. Espírito Santo nos leva a essa dimensão de servir ao Senhor por aquilo que o Senhor é e não por aquilo que o Senhor pode fazer. Mesmo que eu esteja passando um momento difícil, eu tenho paz e alegria, porque a tua presença é a bênção na minha vida. Comece a glorificar o nome do Senhor. Você que ora em línguas, comece a orar em línguas. Deixa o Espírito Santo orar de verdade. Agora, sem interferência nossa, da nossa alma e da nossa mente, de pedir algo. A nossa mente está contaminada em só pedir, em ter benefícios desse Deus. A gente só quer Deus para benefício próprio. Está na hora de a gente adorar Ele por aquilo que Ele é. Xarabacantereleba xuricantaralaba Riba xere cantereleba xecantaralaba xuricantareleba Reba xuricantereleba xecantaralaba xecantareleba. Seja exaltado, o Senhor é o Rei. O Senhor é bom. O Senhor é misericordioso. Eu amo amar o Senhor. Ah, Deus maravilhoso. Ah, Espírito Santo, leva esta igreja, Espírito Santo, a buscar ao Senhor por aquilo que o Senhor é e não por aquilo que o Senhor pode fazer. Ah, esse amor incorruptível, Senhor. Nós devemos amar o Senhor com amor incorruptível, Senhor. Não podemos corromper esse amor. Não podemos ter interesse nesse amor, porque o Senhor nos ama de maneira incorruptível, incondicional. Nós não podemos buscar o Senhor por benefícios próprios, Senhor. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Eu fim mesmo, Senhor, com medo de ir para o inferno. A verdade é essa, Deus. Ah, mas quando eu te conheço, cada dia que eu te conheço mais, eu me apaixono mais, eu me dedico mais. Porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor é amor, o Senhor é bom. O Senhor é o Criador, o Senhor é o Todo-Poderoso, o Senhor é santo. Ah, majestade, honra e glória pertence a Ti. Santo é o Senhor, justo é o Senhor. Bendito é o Senhor, o príncipe da paz, o Deus forte, o Deus conosco, o Deus de amor. A Tua presença me satisfaz. A Tua presença é o que eu mais quero, Senhor. Oh, xeraba, xeca, tereleba, xuricanta, relebaralaba. A Tua presença, a Tua presença. Quero Te conhecer mais. Eu quero Te conhecer mais. Eu quero desenvolver um relacionamento de intimidade, Senhor. De intimidade, de intimidade, de amizade, de respeito, com temor. Eu quero buscar a Tua presença. Aleluia, aleluia, aleluia. Ah, Deus, Deus, Deus. A fé que agrada a Deus é a fé na sua pessoa. Porque tem muito crente que é cheio de fé para receber uma bênção. Você concorda comigo? Ele exerce uma fé tão grande porque ele quer um milagre, porque ele quer uma cura. Ele exerce aquela fé, ou ele exerce uma fé porque ele quer ser usado por Deus. Mas a fé que agrada a Deus é a fé na sua pessoa. Na pessoa de quem Ele é e não o que Ele pode fazer.
Nós devemos buscar o Senhor por aquilo que Ele é, e não o que Ele pode fazer. Jeremias capítulo 29, versículo 13 diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. É para buscar quem? As bênçãos. Deus está falando: se vocês me buscar, a minha presença, se vocês decidirem me buscar de todo o vosso coração, eu irei até vocês. Vocês encontrarão a Deus se vocês buscá-lo de todo o vosso coração. Você tem que ter coragem hoje de pedir perdão para Deus. Já vai pedindo, já, porque no final não sei como é que vai ser. Deus, eu peço perdão porque eu vim mesmo, porque eu quero minhas finanças arrumadas. Eu quero ficar rico. Eu quero ficar bem de vida. Ah, não é não. Não adianta mentir para Deus. Tem coisa na justiça que está travada e eu não posso perder isso. Herança, eu preciso de Deus, eu preciso. Cuidado, porque de repente você pode até ser abençoado, mas ir para o inferno com a tua herança, com tudo que você tem, com todo o dinheiro, com tudo que você construiu, tudo que você tem. E Deus quer que você tenha intimidade com Ele, porque Ele quer te mostrar a maravilha que é o céu, ficar com Ele para sempre. Eu acredito que tem crente que não quer nem ir para o céu, porque não tem um relacionamento de intimidade com Deus, vai achar que o céu é chato. Ah, no céu só vai ter anjo cantando, glória a Deus, aleluia, eu vou ficar nessa cantoria até quando, Deus? Você não tem prazer na presença de Deus, é por isso. Você canta, um dia na presença de Deus vale mais do que 1000 em outro lugar. Será que é verdade? Será que você já passou um tempo de intimidade na presença de Deus? E esse prazer é tão grande que nada mais importa a não ser a presença dele naquele lugar. É o meu desejo que essa palavra penetre no teu coração de tal forma que essa igreja possa agradar a Deus de tal forma que a Shekinah dele vai encher esse lugar todas as vezes que reunir nesse lugar. Porque são homens e mulheres apaixonados pela presença e não só por aquilo que Ele pode fazer. Versículo 4 e 5 nos mostra que eles fizeram certo, mas com a intenção errada. Eles concluíram: nós devemos trazer a arca, nós devemos trazer a presença de Deus para nós. Pra você ter uma ideia, o povo de Deus nem com a presença estava, né? Que coisa mais, que coisa ridícula. Mas infelizmente a gente tem que entender que muitos crentes hoje também não têm a presença. Chama de vez em quando Deus para resolver algum problema, para que Deus possa de alguma forma nos abençoar. E esse povo estava dessa forma. A arca não estava com ele. E a arca, nesse exato momento, tinha que estar no tabernáculo. Tinha que estar tendo sacrifício, tinha que ter a ordem de culto normal, para agradar o coração de Deus, mas nada disso. Eles só trouxeram a arca, achando que a arca estava ali na frente da batalha e eles poderiam vencer. Como um amuleto, eles usaram a arca como um amuleto. Tem muito crente usando a Deus como amuleto. E no Brasil está cada dia pior isso. Está cada dia pior, as pessoas barganhando com Deus. As pessoas, líderes de igreja, enganando o povo com objetos ungidos. As pessoas têm fé em objeto, mas não têm fé em Deus. As pessoas falam que eu preciso ver para crer. Você não precisa ver. Mais bem-aventurado aqueles que não viram e creram, disse Jesus a Tomé. Eu creio em Deus. Você tem que crer em Deus, na pessoa dele. Você pode passar pelo vale da sombra da morte, mas se Deus estiver contigo, você não vai temer. Mas quando você tem um relacionamento só de bênção, a hora que vem o vale da morte, você se desespera. Você perde a paz. Por quê? Porque o teu relacionamento está baseado no que Ele pode fazer e não no que Ele é. Quantos dessa manhã entende que você tem feito a mesma coisa com a presença de Deus? Usando a presença de Deus como um amuleto para te abençoar. Usa como apenas um bombeiro, um socorro, uma polícia, uma emergência. Só para ser abençoado ou só para que Deus possa te socorrer. Quantos podem entender isso nessa manhã?
Tem outros que buscam a Deus para poder fazer a obra e acha que está legal. Eu vou ler um texto para você que se encontra em Atos capítulo 8. Buscam a Deus por aquilo que Ele pode fazer por você, para o teu ministério ser abençoado, para as pessoas verem que você é cheio do poder de Deus, para ungir pessoas, para abençoar pessoas. Eu quero dizer para você que está errado também. Você tem que buscar a Deus, líder de célula, pastores, todos que estão aqui. Você que tem um chamado, ou você que é apenas um cristão. Não busque a Deus para receber poder, para poder abençoar ou tocar em vidas, para que as pessoas vejam que você é alguém. Mas busque Ele simplesmente por aquilo que Ele é. Em Atos capítulo 8, versículo 13. O próprio Simão, da mesma forma, creu e foi batizado. Esse Simão era um mágico, um pai de santo, um endemoniado que adivinhava as coisas através de demônio. Mas na pregação, onde a igreja, os discípulos, Paulo estavam pregando, verdade, né, Pedro, dizia, acompanhava com curiosidade a Filipe por toda parte. Filipe estava pregando e esse mago se converteu e ele começou a seguir de perto, contemplando perplexo os grandes sinais e maravilhas que eram realizados. Presta atenção aqui. O próprio Simão, da mesma forma, creu e foi. Simão creu e foi crente, tudo bem? Ele creu, a Bíblia relata, ele creu e foi batizado. Fez integração, passou pela entrevista e batizou. Virou crente. Versículo 18. Observando Simão que o Espírito era concedido por meio da imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro, propondo, dai-me também a mim este poder, para que a quem eu impuser as mãos ganhe o Espírito Santo. Olha aqui para mim. O que esse rapaz estava querendo? Mas não era uma coisa boa. Para que ele queria o poder que o Pedro tinha e os apóstolos tinham? Era para ele? Ele falou, era para eu abençoar outros, para que os outros também recebam o Espírito Santo. É mais um fazendo a obra. Olha que legal. Não é bonito, irmãos? Esse Simão se converteu e queria buscar a Deus para ungir outros, para que outros também pudessem receber o Espírito Santo. Ele falou, quanto vocês querem, Pedro? Foi falar justo com o Pedro, né? Podia ter falado com o outro, mas deu mal. Justo com o Pedro ele foi fazer um negócio. Quanto vocês querem para me dar esse poder aí, para me poder pôr a mão na cabeça das pessoas e sair ungindo? Tem crente assim ou não tem? Está cheio de crentes assim. Que quer ser profeta. Quer buscar a Deus para poder orar pelas pessoas. Quer buscar a Deus para as pessoas verem que Ele faz tudo bem feito para tocar a vida das pessoas. E as pessoas falam, esse homem é um homem de Deus, essa mulher é uma mulher de Deus. Porque olha as obras que elas fazem. Cuidado. Cuidado. Você está buscando a Deus só para fazer a obra ou por aquilo que Ele pode fazer por você. Você corre um grande risco de ser rejeitado por Deus. E não vai chegar até o fim, porque esse tipo de relacionamento não consegue nos levar até o fim para receber a nossa coroa. Vira a página aí. Diante disto, replicou-lhe Pedro, que o teu dinheiro siga contigo para a tua perdição, pois intentaste comprar por meio dele o dom gratuito de Deus. Tu não tens parceria nem porção neste ministério, porque o teu coração não é honesto perante Deus. Só que ele não deixou batido, ele falou qual era a receita para esse Simão. Ele falou, olha, arrependa-te, portanto, dessa tua malignidade e ora ao Senhor, é possível que te seja perdoado a intenção do teu coração. Olha aqui para mim, Deus pode perdoar a intenção do teu coração nessa manhã. Ele quer te perdoar. Ele não está aqui para te acusar, mas para que você reflita, porque você está servindo a Ele. Você pode até vir pela dor, você pode até ter vindo pelo interesse. Interesse pelo teu filho, interesse pela tua nora, interesse por dívida, interesse por saúde, interesse para Deus resolver o problema financeiro. Pode ter vindo, você pode ter vindo. Pode ter, não tem problema. Mas mude hoje.
Se arrependa hoje. Deus vai te perdoar. E você hoje, se você quiser, você vai ter uma experiência sobrenatural com a presença dele nessa casa. Quantos quer ter uma experiência sobrenatural com a presença e não por aquilo que ele pode fazer? Então se prepare em nome de Jesus. Outro exemplo, eu preciso ler porque eu ia citar, mas eu vou ler. 2 Crônicas, capítulo 26. Fala de um rei chamado Uzias. Versículo 4 e versículo 5 assim: ele praticou tudo quanto era correto e agradável ao Senhor, do mesmo modo que seu pai Amazias fizera. Uzias buscou a Deus durante a vida do seu mestre Zacarias. Presta atenção. Uzias buscou a Deus durante toda a vida de seu mestre Zacarias, que o instruiu no temor de Deus. Enquanto procurou agradar Yahvé, Deus o fez prosperar. Irmão, eu vou dizer uma coisa para você. Igual esse rei Uzias aqui, talvez o melhor só Davi, para ter parecido com ele. Esse camarada foi um grande rei, engenheiro de armas bélicas, de lançar armas, coisa linda. Se você ler todo o texto na sua casa, você vai ver isso. Mas aí o versículo 16: contudo, assim que começou a vangloriar-se de suas conquistas e do seu poder, seu coração se encheu de orgulho e soberba. Essa atitude o conduziu à queda e ao insucesso. Uzias pecou contra Yahvé, o Senhor, seu Deus, pois entrou na casa de Yahvé para queimar incenso no altar dos perfumes sagrados. Ele estava indo muito bem. Enquanto o sacerdote estava com ele, dirigindo a vida dele, falando na vida dele, mas o sacerdote morreu, aí ele mostrou quem estava no coração dele. Por que ele estava temendo a Deus? Por que ele estava buscando a Deus? Por que ele estava buscando a Deus? Para ser o melhor, para ter vitórias. Pastor, mas por que Deus abençoou? Porque ele estava buscando. Mas e a intenção dele? O momento chega. Deus dá um tempo para você se arrepender. Como aqui você está escutando a palavra, ele está dando um tempo, talvez chegou hoje. Se você deixar passar, pode ser tarde. Esses dias teve muito tempo para temer a Deus por aquilo que ele é. Buscar a Deus não só para ter vitória, para ser um grande rei, mas simplesmente pela presença. E contudo, versículo 16, assim que começou a vangloriar-se, assim que ele mostrou o coração dele, a queda foi inevitável. Escuta o que eu estou dizendo com muito amor. Mude o teu foco hoje. Se arrependa hoje. Fala: Deus, eu me arrependo, eu confesso, eu tenho buscado o Senhor só por aquilo que o Senhor pode fazer. Eu estou falando para vocês, líderes de célula também. Amém? Vocês recebem? Às vezes você busca tanto a Deus para fazer bem feito a célula, para as pessoas verem que você faz bem feito. Mas na verdade, você tem que buscar a Deus simplesmente pela presença, porque uma consequência, se você tiver com a presença, vai fluir na célula. A unção vai acontecer, não vai ter só barulho na célula, mas vai ter água, vai chover, o rio de Deus vai passar naquele lugar. Nós temos que sondar o nosso coração. Eu não posso, como pastor, buscar a Deus só porque eu tenha poder para pregar, ou para que eu tenha discernimento para pregar, mas eu tenho que amar a presença de Deus. E um dos versículos que eu mais amo na Bíblia, é Êxodo 33, versículo 15. Moisés diz o seguinte, eu vou contar o contexto para falar o versículo. O povo que Deus tirou do deserto, da escravidão, eles saíram com uma promessa: sair da escravidão para herdar a terra prometida. E nesse percurso entre a escravidão, da liberdade e no deserto para alcançar a promessa, Deus estava trabalhando no coração desse povo. Deus queria caminhar com esse povo. Deus fazia milagre para esse povo. O propósito de Deus mostrar para esse povo é que a presença dele, é que ele queria caminhar em intimidade com o povo. Mas o povo não entendia. No primeiro problema que acontecia, o que eles faziam? Murmuravam. Na primeira sede, murmuravam. Igual você.
Quando vem um problema, o que você faz? Não quero mais. Desanimo. Não está valendo a pena ir na igreja. Parece que quanto mais eu oro, mais assombração aparece. Sabe por quê? Porque você está buscando a Deus por aquilo que Ele pode fazer. Se você está parecendo assombração, se está tendo problema, mas Deus está com você, você está tranquilo. Porque você está buscando Ele pela presença e não pelas bênçãos. Mas esse povo não entendeu. O povo não entendia e Deus operava milagres. Saía água da rocha, água amarga, jogava um galho, a coisa acontecia e ficava potável. O mar se abria, nuvem para cobrir o sol de dia, à noite uma coluna de fogo para eles não morrer de frio. Deus queria caminhar com eles constantemente, mas eles não queriam a presença, queria a bênção da terra prometida. No primeiro problema, a presença não adiantava para eles. O primeiro problema, a primeira luta, eles reclamavam e murmuravam. E aí você conhece a história, era praga, aí Deus trazia justiça, morria muita gente. Mas até que chegou um determinado momento, e esse capítulo 33, versículo 15, Deus falou assim para Moisés: eu não vou mais com vocês. Não aguento mais essa reclamação, vocês não querem a minha presença. Esse povo não quer a minha presença, mas eu amo tanto vocês, eu vou fazer o seguinte: um anjo vai com vocês e vocês vão herdar a terra. Irmão, se essa proposta fosse feita para você, Deus não vai com você, você não precisa ter intimidade com Deus, mas Ele vai te abençoar. Quantos quer? Olha que bênção. Peguei vocês. Porque a gente quer? Não fica bravo comigo não, você que ergueu a mão. Talvez você não entendeu a pegadinha. Mas Moisés não disse isso. Quando Deus falou isso para Moisés: eu não vou, a minha presença não vai mais com vocês, mas eu vou abençoar, vou mandar um anjo, ele vai abrir as portas para vocês, um anjo vai, mas a minha presença não vai mais. Aí Moisés disse o seguinte: se a tua presença não for comigo, eu não quero sair desse deserto. Eu não quero terra prometida, eu não quero bênção, eu não quero nada, mas eu quero a tua presença. É assim que tem que ser, meu irmão. Eu não estou te culpando, mas nós seres humanos, nós queremos bênção, nós queremos só benefício. E está na hora de mudar isso. Está na hora de mudar, você servir a Deus por aquilo que Ele é e não por aquilo que Ele faz. O prazer tem que ser a presença de Deus. O prazer da minha vida nessa terra tem que ser a presença e não as bênçãos que Ele pode me dar. Quantos estão entendendo? Se você estivesse no lugar de Moisés, você ia ficar satisfeito, né? Falou: esse Deus é bom demais. Então vamos lá, Deus, me leva para aquele emprego que o Senhor tem para mim, aquele dinheiro, aquela causa na justiça para ser liberada. O Senhor vai mudar meu marido mesmo? Ah, então o Senhor não precisa nem comigo. O Senhor vai mudar esse cabeção? Então agora eu quero. O Senhor vai mudar aquela minha esposa, rixosa? Ah, então o Senhor nem precisa ir comigo, mas se o Senhor mudar ela, é o que eu quero. Se o Senhor curar a minha enfermidade, para mim já está bom. Não precisa nem o Senhor caminhar comigo. Infelizmente a igreja está andando por esse caminho. E é terrível, porque esse povo que não entendeu que Deus queria a presença, queria andar com Ele, junto com Ele em intimidade, esse povo não herdou a terra prometida. Você precisa desejar a presença de Deus. Aí você conhece a Bíblia, está falando assim: mas Moisés também não entrou, pastor. No Monte da Transfiguração, quando Jesus foi transfigurado, quem estava lá? Ele entrou. Pedro viu quem lá? Ele estava lá, irmãos. Não entrou em vida, mas ele estava lá. Moisés era amigo de Deus. E uma das orações que eu faço, eu voltei a fazer com mais frequência agora, Deus, eu quero ser teu amigo. Sem perder o respeito e o temor. Mas eu quero essa intimidade, por favor. Quero concluir dizendo que Davi, em muitos de seus salmos, eu só quero ler um para você, abre o Salmo 27, fazendo um favor. Mas em muitos salmos de Davi, ele exaltava a Deus por aquilo que ele era e não por aquilo que ele fazia. Eu acho interessante Davi, por isso que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Em muitos dos seus salmos, ele não exaltava só o que Deus fazia, mas exaltava o que Deus era. Salmo 27. Ele diz assim: o Senhor é minha luz e a minha
salvação. Para você, o Senhor é a sua socorro. Aquele que pode me abençoar e resolver meus problemas. Como é que você faria um salmo hoje? Se eu pedisse para você escrever um salmo aí agora, como é que você escreveria? Deus, Tu és maravilhoso, porque o Senhor mudou a minha história. O Senhor me salvou. Ele começa dizendo, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor garante a minha existência. O que eu haverei de recear? Quando os perversos, meus inimigos, avançarem contra mim para dilacerar-me, eles é que tropeçarão e cairão por terra. Ainda que um exército me cerque, meu ser não se entregará ao temor. Ainda que uma guerra estoure contra mim, manterei minha fé inabalável. Ou seja, pode estar um exército contra mim, mas se Deus está comigo, eu estou tranquilo. A minha fé é inabalável. Por que a fé tua ela é inconstante? Porque você está baseado no relacionamento com aquilo que Deus pode fazer. E aí, então no momento de luta, você perde a fé. Mas Davi não, ele falou, olha, eu posso estar cercado de um exército, mas a minha fé continua inabalável, porque eu sei que o Senhor está comigo. Versículo 4. Um anseio manifestei ao Senhor, e sua realização buscarei, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Nossa, que lindo, irmãos. Eu vou ler de novo para você o versículo 4 do Salmo 27. Um anseio manifestei ao Senhor, e sua realização buscarei, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a glória do Senhor e buscar a sua orientação no seu tempo. O que Davi ansiava aqui? As bênçãos? Não. Morar constantemente. Não era morar na igreja, mas é ter a presença de Deus constantemente com Ele. E ele diz o seguinte, eu vou buscar essa realização. Eu tenho um anseio disso e eu vou fazer isso acontecer. Você está entendendo esse versículo? Ele diz, eu anseio isso e vou fazer isso acontecer. Eu vou tomar atitude nesse propósito. Você quer tomar atitude nesse propósito? Se arrepender e falar, Deus, eu quero buscar a Tua presença. Eu quero ter uma experiência sobrenatural nessa manhã com o Teu Espírito Santo. Mude o seu foco hoje. Não busque a Deus por aquilo que Ele pode fazer, mas sim por aquilo que Ele é. Não adianta prestar um culto ou fazer uma grande festa a Deus se for só por aquilo que Ele faz. No versículo 3 a 5 nós vimos isso. Eles concluíram bem. Eles até chegaram a uma conclusão boa, mas a intenção não foi boa. Eles só queriam a arca para vencer a guerra. Você tem que querer a arca, você tem que querer a presença, simplesmente porque Ele te satisfaz. Porque Ele é a pessoa mais importante da sua vida. Ele é o teu prazer. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. O que é agrada-te do Senhor? Não é agradar o Senhor. É que a sua alma, o seu prazer tem que ser Ele. Quando o seu prazer foi a presença dEle, aí Ele vai satisfazer os desejos do seu coração. É algo que eu não consigo mudar no teu coração. Eu não tenho nenhuma aqui um poder de apertar um botãozinho e virar uma chave aí dentro da sua mente, do seu coração, falar agora você vai buscar Deus por aquilo que Ele é. Eu não consigo. Mas se você quiser se esforçar hoje, nessa manhã, Deus vai operar maravilhas nesse lugar. E para mim terminar, como pai, como mãe, né? Mulher aqui que tem filho e homem que tem filho, pai e mãe. A gente não gosta que os nossos filhos nos obedecem só para agradar, para ganhar presente. Quantos concordam comigo? Nosso filho muitas vezes vem, né? Até que os nossos filhos não fazem muito isso, né? Eu preciso defender eles dessa vez, né? Mas o pai já sabe quando o filho vem muito, né? Paizinho querido, te amo, vontade. O que você quer, meu filho? Quanto já passou por isso? Ai, papaizinho lindo, mamãezinha linda. Fala, meu filho, o que você está querendo? Quanto que é o dinheiro? Qual que é o brinquedo? A gente ama, e a gente às vezes faz ou não faz? Mas é legal teu filho ter relacionamento com você só por isso. Falar que te ama só para receber alguma coisa em troca? É doído, hein, irmãos? E você faz isso com Deus? E aí? E aí, como é que fica?
Qual que é a solução? Arrepende-se. Arrepende-se hoje. E busque a Deus por aquilo que Ele é, e não por aquilo que Ele quer fazer. Feche seus olhos. Se você quiser vir na frente, você fica à vontade. Se você quiser ajoelhar, você fica à vontade. Se você quiser ficar em pé, você fica à vontade. Aqui nós temos liberdade. Mas eu quero que você, primeiro, reconheça que você tem buscado a Deus por aquilo que Ele pode fazer. E você tem que buscar aquilo por aquilo que Ele é. Eu quero que você clame a Ele. Você pode gritar, você pode orar, você pode glorificar, você pode exaltar. Mas nesse primeiro momento eu queria que você se arrependesse e reconhecesse que muitas vezes você tem buscado a Ele por aquilo que Ele pode fazer. Você até busca direito, você até tem fé nisso. Você até se sacrifica em algo, mas simplesmente porque você quer receber alguma coisa em troca. Fala para Deus, fala: Deus, eu quero te pedir perdão por isso. Eu quero ter a mesma intensidade. Eu quero ter a mesma fé. Mas não é só para receber, não. É porque eu quero me doar completamente ao Senhor. A tua presença para mim é o meu maior prazer. É isso que eu quero fazer nessa manhã. E eu quero ter uma experiência com a tua presença. E você vai ter isso hoje, nessa manhã. Eu libero essa palavra. Você vai ter uma experiência sobrenatural com a presença de Deus nesse lugar, nessa manhã. Comece a orar. Comece a orar. Pode orar. Comece a buscar a Deus. Comece o arrependimento. Mesmo que venha choro, não tem problema.